Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que nos é dada de estar aqui nessa noite, na casa do nosso Deus. Amém, irmãos? Nós tivemos nesta semana, uma semana bastante, né, irmãos? Corrida, né, irmãos? Uma gripe muito forte, né, irmãos? E graças a Deus deu vitória. Daqui a pouco uma crise de tosse, né, irmãos? Se eu acaso eu torcer que os irmãos nos perdoam. Irmãos, vamos ler uma palavra, irmãos, no Evangelho de Lucas. Vamos ler uma palavra no Evangelho de São Lucas. Louvado seja o Senhor Jesus. É concernente a campanha aqui, irmãos, eu creio que o Senhor deu esta palavra para nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. Louvado seja o Senhor Jesus. Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 17. Os irmãos que já acharam podem dizer amém? Amém. Então nós vamos ler, irmãos, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e no versículo 17 a seguir, irmãos. Glória a Deus! Ele está escrito assim: tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus, amém, irmãos? Louvado seja Deus por esta palavra, é bastante conhecido, irmãos, esta parábola, amém, irmãos? Do filho pródigo, a qual a Bíblia ela fala a respeito de dois irmãos, e esses dois irmãos, eles serviam ao pai, louvado seja Deus, na obediência. Eu creio nos afazeres da fazenda, esse pai era muito riquíssimo. E a Bíblia fala que em um determinado tempo, o mais novo, irmãos, ele optou por sair, irmãos,
da guarda do pai, da fazenda. E assim ele pediu, louvado seja o nome do Senhor, o que lhe era de direito, de herança. Ele pediu ao pai, dai-me a parte da minha fazenda, da minha herança, aleluia, porque eu vou embora. Aleluia. E o pai, né, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por certo, né, irmão, o pai ali conversou com o filho, a Bíblia não fala, mas com toda certeza o pai, né, irmãos? Quem é pai, quem é mãe, quem entende, né, irmãos? Aliás, com certeza aconselhou, mas não houve jeito, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, ele não vem a rebeldia, o descontentamento, ele não vem de uma hora para outra, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E espiritualmente, assim já dizendo, irmãos, o inimigo, ele vem, muitas das vezes, ele vem a tempo, irmãos, querendo tirar a pessoa da casa do Pai, da presença de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, irmãos, aleluia, do que o Senhor tem colocado ao meu coração para falar conosco nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós podemos atentar na palavra que quando o filho, irmãos, aleluia, que já havia perdido tudo, irmãos, louvado seja Deus, já havia gastado tudo, irmãos, e já não tinha mais amigos, louvado seja o Senhor Jesus. E quando ele estava irreconhecível, eu tenho certeza que quando ele estava, irmãos, na casa do Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todo mundo reconhecia ele como filho do Pai, como filho do fazendeiro. Mas quando ele já havia perdido tudo, gastado tudo, a Bíblia fala que ele estava maltrapilho, tudo sujo, irmãos, andando que nem mendigo, louvado seja Deus. Ninguém, irmãos, reconhecia mais ele, mas ele reconhecia, irmãos, ali os jornaleiros, amém, irmãos? Hein? Jornaleiro não era ali somente, irmãos, ali aquele que entregava jornal, mas aquele que cumpria a jornada, irmãos, ali debaixo da ordenança, e ele contemplava, ele via, olha quanto jornaleiro do meu Pai, louvado Deus, tem abundância de pão, e eu sendo filho, estou perecendo de fome. Ele disse, olha, eu vou me levantar, e eu irei ter com meu Pai, louvado seja Deus. Agora, para entender o que Deus está falando conosco, quando ele disse, olha, ele ensaiou até mesmo, olha, eu vou dizer, olha, Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, eu não sou digno de chamar teu filho, mas faça de mim, aleluia, como um dos teus servos, faça de mim como um dos teus jornaleiros, louvado seja o Senhor. Aleluia. E quando, irmãos, ele falou, olha, eu vou dizer para o meu pai, eu pequei contra os céus. Primeiramente ele colocou alguém acima, irmãos, do pai dele que tinha dinheiro, irmãos. Aleluia. Do pai dele que podiam aceitar, aleluia, na casa. Está entendendo, irmãos, nesta noite a importância de estarmos na casa do Pai? O salmista Davi expressou uns salmos de alegria, irmão. Ele disse assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque talvez muitas vezes Davi ia sozinho, aleluia, ou já não ouvia mais alguém dizer com gozo, vamos na casa do Pai, vamos na casa do Senhor. Ei, Jesus Cristo está voltando, porque nós estamos vendo, irmão, ali, o número de crentes reduzindo, a casa do Senhor muitas vezes vazia, mas nesta noite aqui Deus diz assim, na casa do Pai a abundância de alegria, a fartura de pão, a sustento, irmão, aleluia, porque esse sustento não se limita, irmão, aleluia, só no sustento físico, igreja. Não limita só no sustento físico. Não, irmãos. Aleluia. Andava séria. Porque se não fosse assim, irmão, o filho não pedia para ter ido embora. Porque na casa do pai tinha pão, tinha veste, tinha tudo, irmão. Tinha, louvado seja o nome do Senhor. E o que fez, irmão, aquele filho, irmãos? Aleluia. Optar por sair, irmãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que levou aquele moço, irmãos, sair da presença de Deus para andar como mendigo na rua, louvado seja Deus. Aleluia.
para ser envergonhado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso Jesus contou uma parábola, irmãos. Aleluia. Dá para entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O que levou, irmão, o que colocou descontentamento no coração daquele moço, irmãos? O inimigo da nossa alma, irmãos. Aleluia. Oh, glória. O inimigo que muitas das vezes, irmãos, ele aleluia, vem para querer colocar no nosso coração que no lugar que nós estamos não está bom, louvado seja Deus, ou que a vida que nós estamos vivendo não está bom, mas Deus traz um recado, irmãos, louvado seja Deus, de uma importância muito grande, irmãos, de nós estarmos servindo, sendo servo, sendo filho, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. E o Senhor, irmãos, aliás, ser a nossa própria riqueza. A Bíblia fala que Jesus deixou o seu trono de glória, louvado seja o nome do Senhor, para repartir, irmãos, a riqueza, irmãos, para com aqueles que acreditam nele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nasceu numa manjedoura, louvado seja o nome do Senhor. Agora, aleluia, a Bíblia diz, irmão, que ele veio para os seus, para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, não receberam, mas todo quanto o aceitaram, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia. E filho de Deus não perece, louvado seja o nome do Senhor. O filho não perece, ainda que muitos não estão te reconhecendo como servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas o Pai conhece de longe. Eu não sei o porquê desta palavra, mas o Senhor sabe, igreja, e como aquele filho que estava irreconhecível já, ele já estava, louvado Deus, lá na lona, no lamaçal do pecado já, ele disse, olha, eu levantar-me-ei e eu irei ter com meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando alguém, irmãos, fala assim, olha, eu vou me levantar na presença de Deus, irmão, olha, não tem nada mais o que impeça, irmão. Não tem, aleluia, barreira que impeça esta pessoa de cumprir, louvado seja o nome do Senhor. Este desejo, este propósito é o que Deus quer, igreja. Quando nós olhamos para o tema da palavra, quando Josué, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o sacerdote, aleluia, ele chamava o povo de Israel e reunia e dizia, olha, aleluia, vós agora tem que decidir, louvado seja o Senhor, a quem servir, se é os deuses dos amorreus, louvado seja Deus, dos heteus, quem lá que seja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Josué disse assim, olha, porém eu e a minha casa, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Serviremos ao Senhor. Aleluia. Dá para entender? Primeiramente, José colocou ele, irmãos, à frente, olha, eu e a minha casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como se dissesse, não, aleluia, eu determino aqui, é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aqui o que vai ser glorificado é Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Séria, como que se dissesse, olha, aqui, eu sou o altar de Deus aqui na minha casa. Oh, glória! Como sacerdote, louvado seja, como representante de Deus, estava falando assim, louvado seja o nome do Senhor, e por certo Deus ia alcançar os demais. Oh, glória! Irmão, era um povo, irmão, que estava ao redor de Josué. Dá para entender isso? Ele como um líder, como um sacerdote, louvado seja Deus. Ele disse, olha, vocês se decidam aí, porém eu e a minha casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, ele se colocou, louvado seja o nome do Senhor, não só como líder, irmão, ali no meio da nação de Israel, mas também dentro da tua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o testemunho dele já era desde dentro da casa. Ou seja, Deus, irmão, aleluia, ele está olhando e querendo somente alguém, irmão, aleluia, que seja representante, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que se representa diante de Deus, louvado Deus, acreditando de um Deus que tudo pode. A esse Deus honra, irmãos. Oh, glória. A esse Deus glorifica, Deus sustenta, louvado seja o Senhor Jesus. A este Deus ele mostra o teu poder, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, é isso que Deus ele requer, irmãos, que no meio de todos alguém se apareça, alguém, aleluia, se levanta e diga: olha, eu porém, louvado seja o nome do Senhor, eu e a minha casa. É algo determinado, louvado Deus. Talvez Deus ainda, aleluia, não tinha algo concreto, aleluia, com os demais da casa dele. Deus sondava o coração, não via algo concreto, louvado Deus, uma instabilidade. Mas, aleluia, no coração de Josué, Deus via, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Aleluia! Deus olhava para Josué e via o propósito, irmãos. Glória a O Deus! desejo, está entendendo, irmão? Amém. E diante desta palavra, descansa, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Eu começo a olhar, irmão, olhar para a palavra, quando o filho pediu, o pai deu ali, louvado seja o nome do Senhor. Porque não podia amarrar, não podia, louvado Deus, forçar o filho, louvado seja o Senhor. E da mesma coisa é Deus, Bíblia diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, louvado seja o nome do Senhor. E se tu está ainda na casa do Pai com sustento, ali com propósito, Deus vai derramar o teu Espírito, Deus vai te dar sustento, vai dar alicerce, e o diabo não vai tirar você da casa do Pai. A mandara séria, andava súbia, quem sabe, aleluia. Satanás olhava e via, aleluia, Josué vindo a maioria, irmão, se afastando. Ele dizia: não, aleluia, não pode pegar os deuses que quiser, porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até mesmo porque, igreja, essa palavra é espiritual, porque no tempo de Moisés, no tempo de Josué, louvado seja Deus, não havia templo, se acampava em tenda. Ei, irmãos, dá para entender, irmãos? Séria, se acampavam em tenda, vai entendendo este mistério. Tu pode, como José diz assim: olha, vocês, quando nós, aleluia, na trajetória dizer se acampar em algum lugar, aleluia, pode pintar e podar dentro da tua tenda, mas dentro da nossa tenda vai ter respeito, vai ter reverência, ter a presença de Deus. Aleluia. Mas é talvez até por isso, irmão, que o salmista falava, expressava assim, aleluia, que mal nenhum chegará sobre a tua tenda. Louvado seja o Senhor. Sabe, igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite Deus traz para nós a parte espiritual, que a casa espiritual é eu e você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O diabo não vai implantar nada, aleluia, que cause a nossa saída, o nosso afastamento da casa do Pai, e que muitas vezes, muito menos, venhamos, irmão, trazer impureza sobre as nossas vestes nesta noite. Louvado seja o Senhor. Se alguém tiver manchado a veste, ou talvez o coração de tristeza, de incompreensão, nesta noite, Deus traz vestes novas, Deus traz um anel como firmeza, confirmando a aliança, que Ele é Deus sobre a tua vida. Deus vai colocar o parcas, ou seja, o calçado do Evangelho sobre a tua vida. Porque, irmão, não temos para onde ir, irmão. Não tem outro Deus além de ser Jesus, irmãos. Glória a Deus. Não há outra salvação, não tem outro Salvador. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, uma vez que já conhecemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Não tem para quem correr, não tem para onde recorrer, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É somente, irmãos, ali, se colocando na presença do Senhor, levantar-me-ei.
Glória a Deus. Aleluia, irei ter com meu pai. Direi, olha pai, pequei contra os céus. Aleluia. Glória. Eu vejo quando ele falou isso aí no coração, irmãos. E ainda não tinha declarado para o Pai Celestial já havia, louvado Deus, registrado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta oração, este clamor, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 7, irmãos. Do 7 em diante, a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, ele disse, olha, aliás, qual é o pai que o filho pedindo um pão vai lhe dar uma pedra? Ou o filho pedindo, aleluia, um peixe vai lhe dar uma serpente? Qual que é o pai aqui, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Né, irmãos, quem é pai, quem é mãe sabe disso, louvado seja o nome do Senhor. Né, irmãos, o desespero que muitas vezes está quando é necessário comprar aí um remédio, alguma coisa, irmãos, que não está no nosso alcance financeiro, louvado seja o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. E diante disso, Jesus disse, qual que é o Glória pai? a Deus. Aleluia. Que o filho pedindo algo, louvado seja o nome do Senhor, pedindo pão, vai dar uma pedra, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus disse, olha, vós sendo maus, louvado Deus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor, vos dará, louvado seja Deus, e também dará o Espírito Santo, aquele a qual nos concede. Então, irmãos, aleluia, o pão aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as vestes aqui é espiritual, é o sustento que nós necessitamos, irmãos, aleluia, na alma para permanecer na casa do Pai, porque o diabo sabe que se ele tirar você, louvado seja Deus, os demais vai perecer. Eu começo a olhar aquele Pai, louvado seja o nome do Senhor, tranquilo, talvez preocupado, entristecido, irmão, mas tranquilo, porque embora ali ele fosse rico, ele fazia a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário do filho que pegou, irmão, e foi para o mundo, irmão, ali é ninguém que recebe algo, alguma dádiva, louvado Deus, ele tem tudo, ele tem, louvado Deus, progresso, irmão, aleluia, se ele não receber ordenança do Pai. Oh, glória dessa maneira. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se não tiver na obediência do Pai, acaba, se finda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se tiver na obediência do Pai, louvado seja Deus. Glória. De Deus, esse Pai, esse Deus é o Deus que opera de geração em geração. Aleluia. De geração em geração nesta noite. Aleluia, o Senhor te alcança aqui, louvado seja Deus, e esta palavra vai alcançar os demais. Nesta noite Deus se sustenta aqui, te capacita aqui, te reveste aqui, louvado Deus, e vai alcançar os demais, porque esta palavra é de Deus. Oh, glória, eu creio. Deus vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu olhei, irmãos, nesta palavra, eu achei muito bonito, irmãos, a declaração que Josué ele fez, irmãos, diante da multidão da nação de Israel. Aleluia. Mas só que tem palavra para cumprir, irmãos. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Tem que ter peito, irmãos, para cumprir, dizer, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Talvez não está a casa toda, louvado seja o nome do Senhor, mas você está, isso, irmãos, é o que é importante, irmãos. É isso que é o importante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E quando nós olhamos, irmãos, para aquele filho que ele estava todo sujo, irmãos, todo maltrapilho, sujo, já havia gastado tudo, quem sabe descalço. Os irmãos, veja bem, irmãos, ali que ele colocou no coração e disse, olha, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Oh, glória. Quem sabe, irmão, já não tinha tido desejo antes, irmãos.
Os irmãos estão entendendo? Já tinha tido desejo antes. Oh, glória. Mas por que não foi antes, irmãos? Porque o inimigo, aquele que o tirou da casa do pai, o colocava vergonha, irmãos. Dessa maneira, Senhor. Porque o inimigo, ele trabalha assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quantos, irmãos, eu vou um pouco além, quantos que já tomaram esse microfone, já pregaram aqui, já foram usados por Deus e hoje estão caídos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dessa maneira, Senhor. E até querem, irmãos, mas tem vergonha de voltar, irmãos. Oh, glória. Quantos irmãos que compreenderam com esta obra, louvado seja o Senhor Jesus, e hoje gostaria de estar aqui, aleluia, porque tem vergonha, coisas de Satanás. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Quando aquele moço, aleluia, ele colocou para o Senhor, levantar-me e irei ter com meu Pai, louvado seja o Senhor Jesus. Logo o Espírito de Deus, irmãos, lavou, tirou aquela vergonha. Então a sujeira não era só na roupa, irmãos, mas era no interior, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Há uma palavra, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia fala a respeito de um sacerdote, Josué, a qual não era esse Josué do tempo, irmãos. Era um sacerdote, irmãos, aliás, no tempo do profeta Zacarias. E a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que lá no livro de Zacarias, louvado seja Deus, no capítulo 2, se me falha a memória, aliás, Deus deu uma visão para Zacarias. Veja bem, visão para Zacarias. E dentro desta visão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor mostrou, louvado Deus, o profeta da época, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O sacerdote da época, o profeta era Zacarias, e o sacerdote, por nome de Josué, a Bíblia fala que estava, louvado Deus, com, aleluia, as vestes sacerdotais tudo suja, imunda. E isso é espiritual, irmãos. Amém, irmãos? Amém. E isso é espiritual, era a visão, louvado seja Deus. Ora, o sacerdote Josué não estava, irmãos, aliás, imundo, como um mendigo, aliás, fisicamente não, mas isto era espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Glória. E nesta visão, aleluia, que Deus dava, ele via também Satanás se opondo, louvado Deus, e acusando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao sacerdote Josué. Amém, irmãos? Porque amém, o sacerdote na época é o que intercedia pelo povo, louvado seja o Senhor Jesus. É ele que entrava nos santos dos santos para interceder pelo povo de uma vez por ano. De uma vez por ano entrava, aleluias, dentro do templo, louvado seja Deus, para interceder por toda a nação, primeiro pelo perdão do pecado dele, depois pelo perdão da nação, louvado Deus. Ele entrava, irmãos, louvado seja Deus, com sua roupa sacerdotal, com um sino, louvado Deus, e nesse sino a corda ficava lá atrás, louvado seja o nome do Senhor. Se porventura, louvado seja o nome do Senhor, tocasse o sino, podia puxar o sacerdote morto, aleluia, se porventura ele entrasse em pecado dentro daquele local, os santos dos santos. Oh, glória! Vai entendendo o mistério, mas antes Deus deu a visão para o profeta Zacarias, louvado seja Deus, e diante desta visão, louvado seja o nome do Senhor, o profeta Zacarias, ele via Satanás, aleluia, acusando o profeta, louvado seja o nome do Senhor, acusando o sacerdote de pecado, das vestes sujas, mas no mesmo tempo Deus deu na visão que o anjo chegava, louvado seja o nome do Senhor, e assim repreendia a Satanás. O anjo dizia: o Senhor dos exércitos repreende Satanás, porque este é um tição tirado do fogo, louvado seja Deus. E o anjo ordenou aos demais anjos que trocasse as vestes ali de Josué, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele era, aleluia, um tição tirado do fogo, ou seja, era alguém que foi arrebatado do pecado, da imundícia, aleluia, como muitos de nós aqui já fomos. E muitas das vezes o inimigo está acusando, mas nesta noite Deus está trazendo vestes novas, louvado seja o Senhor da glória. Aleluia. E o Senhor exortou
seja Deus, o anjo do Senhor soltou e disse, olha Josué, se a partir de agora, a qual estou purificando, tu atentares para a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Tu julgarás a minha casa, louvado seja o Senhor Jesus. Dá para entender isso? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, certa feita, irmãos, aleluia. Eu estava na minha casa e durante a semana, já faz tempo já isso, o meu filho, ele tinha falado com a mãe dele, falou assim, eu vou para a praia, vou de moto para a praia com os meus colegas, e isso trouxe uma preocupação, né, irmãos, do pai. Ele havia acabado de comprar moto, como é que vai para a praia desse jeito? E comigo muitas vezes não conversa, porque eu já sou mais áspero, né, irmãos? Se é não, sabe, irmãos? E ele veio, né, irmãos? Ele nem veio conversar comigo, mas eu já senti mal, sabe, irmãos? Eu vi que aquilo não ia acabar bem. Eu comecei a orar, irmãos. Comecei a orar e pedir para o Senhor que cercasse os caminhos dele. Que não fosse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para essa tal viagem. E assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando chegou no dia, irmãos, no sábado, ele foi para a casa da tia dele, que era crente. E a tia dele já sabia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não comentei nada, irmãos, com ninguém. Quando ele chegou na casa da tia dele, que era crente, a tia dele chamou ele e falou para ele, olha, Crícia, não é por nada, não é que eu não queira o seu divertimento, mas eu não estou sentindo, Deus, que você vai viajar de moto. E assim foi, ele foi para a casa da avó dele, que é crente, louvado seja o Senhor, e a avó dele falou da mesma forma, irmãos. E parecia que nós havíamos combinado, e não foi, irmãos, não tem contato com ninguém. Ele foi na casa de outro parente, louvado seja o nome do Senhor, e ali saiu a mesma coisa, louvado seja Deus. Pelo que ele veio, ele guardou a moto, falou assim, eu não vou não, porque eu já estou ficando com medo, aonde vai? A tia falou que não está sentindo, porque é a pessoa que é crente, irmãos. Pessoa que é temente a Deus, que tem contato com Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Na sua tenda o Satanás não vai armar laço de morte, louvado seja o nome do Senhor. Na tua casa, irmão, o inimigo não vai ceifar ninguém, louvado seja o Senhor. Se tu falou assim, olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, ele pode até ficar irado, tá amarrando alguém lá, dizendo não vai, mas ele vai, porque Deus é contigo. E prevalece a vontade de Deus. Glória, eu creio. Aleluia. Prevalece a vontade de Deus, irmãos. Dá para entender? Até mesmo muitas vezes a nossa vontade, irmão, louvado seja Deus. Aleluia, não é, irmãos, a vontade de fazer a vontade de Deus, que nem Jesus disse, olha, Pai, é tanto sofrimento, louvado seja Deus, aleluia, se porventura afasta de mim este cálice, tem outro plano, outro jeito, louvado Deus, que eu não for para a cruz, aleluia, implanta este segundo plano, não, mas o plano era Jesus na cruz do Calvário, o plano de vida nossa é Jesus Cristo ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, e Deus vai fortalecer crente aqui nesta noite. Eu estou a repetir, Deus vai trocar as vestes de crente, Deus vai mudar a vida de pessoa aqui, louvado seja o Senhor. Tem pessoa aqui dizendo, olha, eu não sei se eu vou não sei se eu ingresso nessa carreira, eu não ingresso. O Senhor está dizendo assim, entra na fileira do salvo, entra na minha presença, porque eu vou te levantar, louvado seja o Senhor Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quanto crê nesta palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então as palmas que exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Aliás, quantos podem se colocar em pé em nome de Jesus, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, irmãos. Fecha os teus olhos, amém, irmãos? Fecha os olhos, só um minutinho, já vou entregar aqui o microfone.
Vitória Deus dará a ti, eu sei. Vitória Deus dará a ti, eu sei. Se andar sempre na luz, se confiar só em Jesus, vitória Deus dará a ti, eu sei. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, a sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui neste santo lugar de oração. Seu amor é real, a sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia. Oremos a Deus com os olhos fechados. Com os olhos fechados, oremos a Deus. Grandioso e eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra. Ó Deus, neste momento, Senhor Todo-Poderoso, ó Deus, diante de Tua palavra, Deus poderoso, eu rogo que neste momento, Senhor, atenta e contempla as vidas que querem estar em pé, meu Senhor, que hão de se levantar diante de Ti para receber vestes espirituais, vestes sacerdotais, meu Senhor, revestimento do Teu Espírito, graça, autoridade, poder, a unção do Teu trono, ó Deus. Ó Deus, há vidas cujos corações somente o Senhor conhece a necessidade e a causa, meu Senhor. Ó Deus, é quando não está no nosso alcance, mas eu creio, ó Deus poderoso, que pelo clamor do necessitado, o Senhor se coloca em pé, pela oração da fé, o Senhor sarará o doente, e se alguma coisa, ó Deus eterno, causar alguma dor, o Senhor liberta. Vai colocando as mãos agora de fogo sobre a vida desta pessoa que há tempo almeja uma libertação, que este espírito de perturbação que tem assolado a vida desta pessoa cai por terra. O espírito da depressão, da angústia, que na calada da noite toma esta vida nesta noite, eu te repreendo pelo poder do sangue, eu lhe ordeno, cai por terra, saia pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, vem operar o Teu milagre, a libertação, a renovação, pelo poder do Teu nome. Confirma a vitória, que todo mal, no nome de Jesus, em nome
Jesus. Amém, Jesus. E as palmas que exaltam o nome do Rei Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Confirma a bênção, a vitória em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu quero ver, aleluia. Eu queria saber